Na adolescência, principalmente, existe um movimento na moda que a gente chama de pertencimento. Como eles ainda são muito inseguros, né, na questão psicológica mesmo, eles querem se sentir inseridos no grupo, então esse movimento de pertencimento, por isso que eles se vestem muito iguais. A moda é estudada por décadas, porque a gente precisa de 10, tem uma explicação, né, de 10 anos de distanciamento histórico para a gente conseguir enxergar uma década. Depois veio o movimento punk. O movimento punk era, se a gente olhar a estética de um punk, a estética de um hippie é completamente oposta. A roupa de um hippie e a roupa de um punk. O primeiro grande cool hunting, assim, que eu admiro muito foi Bill Cunningham, que era o fotógrafo de moda da New York Times. Ele faleceu em 2015, mas ele, assim, ele fala assim, o melhor desfile de modas está na rua e sempre vai estar. E ele era contratado para fazer uma coluna de moda toda quinta-feira, mas ele frequentava todos os eventos sociais, ele lia tudo sobre política, sobre o que estava acontecendo no mundo, porque isso influencia. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Augusto Pinto e comigo Juliana Mansur. E hoje eu trouxe uma amiga minha, mas que ela fala de um assunto muito interessante que você não conhece. Das poucas coisas que você não conhece. Te peguei. Já deu uma fuçada, né? Deu uma fuçada, mas não é expert. Não sei. Agora a gente te deu a volta. Vocês sabem o que é cool hunting? Cool hunting é uma metodologia de pesquisa que analisa tendências e comportamentos da sociedade com o objetivo de identificar padrões e influências culturais que podem moldar o futuro. Silvia Sigliano, minha amiga linda que está aqui, é uma cool hunter e consultora de imagem, especialista em tendências há 16 anos. Ela é referência no mercado brasileiro por sua visão global, vinda da experiência internacional em vários setores da moda. Silvia morou em Nova York por 5 anos, quando atuou no varejo e no atacado, e se dedicou à consultoria de imagem e tendências, certificando-se pelo Fashion Institute of Technology. Sua ampla vivência a levou a criar cursos, mentorias e consultorias e palestras para empresas e profissionais no ramo de moda em todo o Brasil, como o curso de Cool Hunting da FAAP, consultoria de imagem do IED e Centro Europeu. Criou o New York Fashion Tour, nosso xodó, né, Sil? E o The Trends Club. Silvia é membro certificada da AICI? Isso, certo. Falei certo? AICI, desde 2008 e foi presidente do capítulo brasileiro da associação de 2020 a 2022. Também é coautora do livro A Sua Moda e A Sua Moda 2. Como cool hunter, seus principais clientes foram o Grupo Boticário e a Shein. Silvia já palestrou em diversos congressos nacionais e internacionais e acredita na moda como comunicação não verbal com poder de expressão que jamais deve ser ignorado. Ufa! Nossa! Ô, louco, que currículo, Amiga, obrigada por você ter vindo. Valeu, Silvia, muito obrigado. Pelo convite, é uma honra estar aqui, muito obrigada. Agora eu falei toda essa teoria, mas Silvia por Silvia, quem é você, Sil, na fila do pão? Então, acho que essa última frase me define bastante, né? Que é, assim, eu acredito, já fiz um pouco de tudo na moda, né? Como você também. E eu acredito muito na moda como poder de comunicação, né, não verbal. Então, muitas vezes as pessoas ignoram, né, esse poder. E, na verdade, eu falo que dá para estudar a história do mundo através das roupas que as pessoas vestiam. É que a gente, infelizmente, nos museus não guardaram, vamos dizer, as roupas, né? Guardam as artes, que também dá para se estudar o espírito do tempo, o tal do Zeitgeist, né? Que eu sempre falo. Mas é muito importante, porque mostra a cultura de um povo, mostra o humor da pessoa, mostra em que período que ela viveu, né? Por mais que a gente fale hoje, hoje não existe mais tendência. Se a gente vai estudando história da moda lá em 2050, a gente vai ver que tinha, sim, uma estética predominante em 2025, né? Então, e fora isso, né, nesse aspecto global, também no aspecto individual, como a gente, que é a consultoria de imagem, né? Como a gente se expressar através das cores que a gente usa, dos elementos de design, das linhas, principalmente no momento que a gente está na mídia, né? A gente está aí nas redes sociais. A nossa imagem transmite uma informação, né? E ela tem que ser coerente com aquilo que a gente diz, né? Exatamente. Isso não adianta você se colocar como uma expert e a sua imagem dizer outra coisa, né? E, vamos dizer, as pessoas públicas, hoje em dia todo mundo é quase que um pouco público, né? Você como também pessoa à frente da sua marca, cada vez mais o cliente quer saber quem está por trás daquela empresa, daquela marca. É importantíssima a nossa imagem, né? Cuidar da nossa imagem.
Muito. E Silvio, o que é cool hunting Uhum. para um leigo? Então, é essa palavrinha aí que, né, todo mundo pergunta, que não existe tradução exata para o português. Vamos dizer assim, seria mais ou menos um caçador de coisas legais, né? Caçador de coisas novas. Né? Cool, em inglês, né, o que é legal, o que é novo, o que é diferente. Essa profissão surgiu nos anos 90 com os profissionais de marketing. Faz tempo, hein? Não é tão novo assim, né? Que eles começaram a perceber que existia um gap do que a empresa faz, né, e o que as pessoas estavam querendo naquele momento. Então, vamos supor, essa empresa faz cadeira, mas o que as pessoas estão precisando nesse momento? Que estão trabalhando mais em casa, o que é conforto? Então, como comunicar o que a empresa faz para ter aderência para aquele público, para aquela geração, para aquela atualidade. Então, as agências de marketing, de propaganda, começaram a estudar muito o tal do espírito do tempo, né, que é o tal Zeitgeist, que é uma palavra em alemão, e para, por exemplo, a gente dando um exemplo aqui, vamos dizer, Victoria's Secret ou a Abercrombie, que acho que são duas marcas que as pessoas devem conhecer, ficaram um pouco parada no tempo, né? Enquanto a gente começou nos anos 2010 falar tanto em diversidade e inclusão, né, em corpos diversos, eles ficaram lá insistindo da mulher magra, no desfile das Angels, né, Victoria's Secret, e não leram, né, o que as pessoas estavam pedindo por mais inclusão nas redes sociais, né? Com a entrada da rede social no 2020, acelerou isso, acelerou né? esse processo, porque cada um pode criar o seu conteúdo. Até então, os conteúdos de moda e os conteúdos de marketing vinham muito através das revistas, da televisão. E era uma tempos depois, né? Acho que eles eram traduzidos pra gente, né? Então, era uma coisa da mulher magra, toda a propaganda, né, era da mulher branca, do homem, né, sarado, como a Abercrombie, e as pessoas comuns começaram a gerar conteúdos e exigir mais diversidade na televisão, nas campanhas, e eles ficaram dormindo, né? Ficaram sem ler o que estava com esses movimentos do mundo. Não captaram o Zeitgeist. Não captaram o Zeitgeist. E tiveram ou não problemas. Quiseram, né? Não quiseram. Vendo, eles estavam, né? Eles só acharam que eles eram mais fortes do que isso. Perderam o mercado. Perderam bastante mercado. Agora, você vai num shopping hoje e você vai ver uma revoada de jovens geração Z, todos vestidos de preto e com sandália Birkenstock. Exatamente. Qual é o espírito do tempo? A porta da escola do meu filho, né? A gente tem filho aqui, da mesma idade, é isso aí. Eu acho que é muito em relação ao conforto, né? Eles querem, o Birkenstock é o conforto, né? O sapato do momento, as pessoas descobriram o conforto na pandemia, de não precisar mais usar salto, né? Muitas mulheres usam menos salto, não que não vão usar. Né? Uma coisa importante de falar de tendência é que ela não é igual para todo mundo. Né? A gente está vendo um recorte de um shopping de São Paulo, né, de uma certa idade, mas se a gente for olhar essa mesma idade nos Estados Unidos, ou até outros estados no Brasil, outras cidades, vai ser diferente. Certeza. Mas é importante olhar também para esse recorte, que eles querem um conforto, não estão muito ligados em marca. Né? Na nossa época era importante mais a marca, né? Você usa a calça da marca X, e eles querem uma roupa confortável. Porque eles usam todos os tênis da mesma marca, a Birkenstock da mesma marca. O sapato, mas para roupa não muito. Para roupa e moletom, né? Moletom e camiseta, não preto, aparece, liso, né? preto. Outro dia o Gabriel deu uma definição que eu achei muito engraçado, meu filho, que eu uso roupa de mãe. Eu falei, filho, o que seria roupa de mãe? Olha para minhas amigas, todas usam, que é roupa preta? Legging. Né? Legging preta e top preto, então eu prefiro usar roupa de mãe. Que eu sou mais colorida. Mas assim, respondendo a tua pergunta, na adolescência principalmente, existe um movimento na moda que a gente chama de pertencimento. Como eles ainda são muito inseguros, né, na questão psicológica mesmo, eles querem se sentir inseridos no grupo, então esse movimento de pertencimento, por isso que eles se vestem muito iguais. A gente também, só não era tudo preto, mas era calça semi-bag, que a gente queria que fosse da Hermie Officer, da Fórum, da Zump. Né? Depois eles vão ficando mais seguros e começa um movimento de diferenciação. Aí sempre tem um da classe que vem e começa com uma coisinha diferente, que é a pessoa mais segura, mais, vamos dizer assim, que a gente chama early adopter, né? Que é a pessoa que chega primeiro com tal, enfim, uma coisa diferente lá e começa todo o movimento, né, do século, que é o lançador de tendência, vamos dizer assim, nesse ambiente. A gente poderia dizer que o espírito do tempo hoje é a praticidade, e em torno disso a moda começa a girar?
Sim, praticidade acho que é um termo importante, conforto, né, dentro de praticidade, conforto, então as pessoas trabalhando mais de casa, as mulheres usando calça mais confortável, sapato mais confortável, não significa que elas não vão usar salto para sair, se arrumar, se aprontar, mas significa que elas vão buscar, uma vez que você aprende a vestir de maneira mais confortável, para que voltar, né, que nem, por exemplo, a cintura baixa, que usou muito na nossa época dos anos 2000. Não dá para voltar A aqui. gente vê alguns desfiles de moda tentando voltar com a cintura baixa, mas isso vai pegar? É difícil a pessoa voltar Não a me dar para pega. trás. Te pega? Não me pega. Mas isso que você está falando não é conflitante ao mesmo tempo, porque a nossa imagem ela vem de uma informação. Do momento que a gente relaxa total com essa imagem, por conta apenas do conforto, talvez a gente não perca aquilo que a gente gostaria de transmitir com uma imagem mais polida. Então, você sabe, como eu falo, a tendência ela não é uma só, mas mesmo as pessoas aprenderam a se vestir confortável, mas ainda assim elegante, ainda assim passando, né, a imagem que quer. Uma outra tendência que a gente está vendo agora na Semana de Moda que está acontecendo no Paris Fashion Week nessa semana é o corporate core, que é a roupa do corporativo. De trabalho, eu o vi. Blazer, a alfaiataria, que Gostei já vem bastante vendo, mas está de com ver. tudo. Porque também existem as tendências, as contratendências, existem os recortes, né, para cada idade, para cada público. Mas, por exemplo, as lojas que a gente vê em Nova York, né, que a gente sempre se encontra, mas fazendo fila na porta, que fazendo mais sucesso, são as lojas ligadas ao esporte. Tênis, né, que é Nike Store na Quinta Avenida. Aquela Alo, que tá com tudo, que vai vir pro Brasil. Caríssima, roupa de caríssima, yoga. Caríssima. E abrindo uma atrás da outra. A Lululemon, e todas essas da roupa de yoga, da roupa de prática de esporte. Agora, Silvia, olhando para trás, eu tenho mais retrovisor que vocês, né? Então, a sensação que eu tenho é que na minha juventude, as grandes marcas definiam tendências. Elas forçavam uma tendência e o mercado comprava. Hoje eu sinto que o público tem uma força maior do que as grandes marcas. Eu vejo um movimento contrário. As grandes marcas tentando fazer currante e antecipar. Nossa, você tá sabido de moda. Isso aqui é intuição. Tô falando intuitivamente. Total. Que hoje a grande marca vai atrás do público e não o contrário, como era na minha época. É isso mesmo? Exatamente, perfeito. A gente chama isso em tendência de trickle down e trickle up. Trickle down é quando uma marca vem e desfila uma Gucci da vida, uma marca conhecida, e o público vê e aceita, engole aquilo, é aquilo que vai usar e acabou. Aliás, Gucci é um excelente exemplo disso, porque eles são fortes em potência. E eu trago esse exemplo em sala coloridos. de aula, porque ele começou com aquele tênis com pelo, sapato com pelo, o Alessandro Michele, né, que era estilista, agora ele está na Valentino, ele trouxe muito essa estética antiga em 2015, com aquela saia midi, né, que todo mundo achava que não ia pegar no Brasil, aquele sapato com pelo, que era horroroso, e as pessoas foram, né, aderindo. Mas isso antigamente, esse movimento era muito maior pelo que eu falei das redes sociais. Antes, a informação de moda vinha da onde? Da novela, do cinema, das revistas e da televisão, basicamente, né? Ou a gente via das revistas. Quando eu comecei a trabalhar com moda, a gente ia no Bom Retiro, via aquelas revistas, depois de 3 meses, que chegavam aqui as fotos dos desfiles. Agora é live stream, você vê, hoje Chanel de manhã já vimos, então é muito mais rápida a informação. E, ao mesmo tempo, as pessoas também criam sua própria estética, o público, né, como você falou, cria sua própria estética, cria sua própria tendência, porque hoje a maneira de se comunicar mudou. Eu tenho o seu canal no YouTube, a gente está aqui no podcast, a Ju tem com a marca dela, a canal dela no Instagram, ela fala, pessoas que estão em qualquer canto desse Brasil, que estão lá no Acre, no Amapá, criam sua própria tendência, sua própria estética, e isso é muito mais diverso, né, do que antigamente, que era uma coisa mais de cima para baixo. E isso a gente chama de trickle up, né, ou efeito borbulha em português, quando começa na rua, moda de rua, e aí sobe para a elite. E o seu trabalho é ler esse movimento, antecipar esse movimento. Né? Eu imagino que isso deve ter fatores peso pesado que influenciam. Por exemplo, ficou em casa durante o Covid, você vai mudar os seus padrões de comportamento e o consumo vai atrás. Né? Como é que você lê esses grandes fatores que estão influenciando? Na pandemia é mais fácil, porque era uma coisa muito global. Mas agora, como é que você lê
O que vai acontecer Tipo daqui... assim, o Trump vai influenciar o consumo? Influencia, né? A gente vê a volta do conservadorismo, total. Aí, E ó, quando a gente interessante. estuda com o hunting, a gente está Só você falando vê que a roupa da desfile, Melania, né? Já com total. aquele chapéu. O primeiro grande hunting, assim, que eu admiro muito foi Bill Cunningham, que era o fotógrafo de moda da New York Times. Ele faleceu em 2015, mas ele, assim, ele fala assim, o melhor desfile de modas está na rua e sempre vai estar. E ele era contratado para fazer uma coluna de moda toda quinta-feira, mas ele frequentava todos os eventos sociais, ele lia tudo sobre política, sobre o que estava acontecendo no mundo, porque isso influencia, né, Você tem maneira que como ser antenado do que está acontecendo globalmente, né? E aí, por isso que tem eventos como o South by Southwest, que a gente falou, SXSW, para as pessoas tentarem ler o que está acontecendo, porque isso vai influenciar o vestir. Né? Se a gente olha, por exemplo, para trás, nos anos 70, o movimento hippie também era um movimento político, social, né? De não à guerra, de aceitar a natureza, de comida mais orgânica. Dizem que se a gente não tem mais guerra no mundo, deve-se muito ao movimento hippie. Se a gente tem hoje alimentação orgânica, mais natural, viver em comunidade também, e eles eram muito criticados, né? Normalmente as gerações novas, os movimentos novos são criticados. Depois veio um contra-movimento, que foi o movimento punk, que era uma contracultura, que era... E é muito comum, vir um e vir um contra, ponto. Total. E aí a moda é estudada por décadas porque a gente precisa tem uma explicação, né, de 10 anos de distanciamento histórico para a gente conseguir enxergar uma década. Depois veio o movimento punk. O movimento punk era, se a gente olhar a estética de um punk e a estética de um hippie, é completamente oposta. A roupa de um hippie e a roupa de um punk. Né, o punk é preto, taxa, cabelo espetado, linhas retas, contraste. O hippie é linhas mais curvas, tecidos mais naturais, estampas florais, cabelo ao vento, tecidos de fibra natural. Então, eles viram como um movimento de contracultura. Então, isso acontece muito. E oscila, né? Tudo vai e volta, né? O tempo volta de outra forma, com uma outra leitura, com uma releitura, mas nada vai embora de vez. A gente vê nada é novo, absolutamente novo. Não. Pouquíssimas coisas, né? São releituras daquilo que a gente já viu um dia, né? E tem tendências que você olha e fala, putz, de onde veio isso? Eu vou lembrar algumas para vocês aqui, para automóvel, por exemplo. Na minha juventude, a Ju lembra disso. Os carros eram 2 portas. 4 portas era considerado brega, ninguém comprava. Sei. Depois veio o carro só em cor branca, vocês lembram disso? Até virar táxi. Até virar táxi, aí acabou. Agora é carro cinza ou preto, e SUV. Isso. Sedã é fora de moda. O que leva o público a se comportar desse jeito, de repente, você não sabe de onde veio essa tendência? Eu assim, né, não estudei, não fiz pesquisa, porque o certo para você dar uma resposta correta é fazer pesquisa. O Corhunter trabalha muito com pesquisa de mercado e tal. Mas, assim, de bate-pronto, eu diria que o SUV veio porque é uma coisa mais esportiva, mais jovem, de pessoas que estão off-road, né, enfim, que viajam. E o sedã parece o carro do papai, né, carro do vovô. Pois é. E tem muita... Mas isso é no Brasil, porque se você vai para a Europa, não é bem isso, né? Menos, né, Ju? Cores de carro. Você vai nos Estados Unidos, furta-cor, tem de todas as cores. Aqui não, aqui é que também preto tem uma questão cultural de cada país, né? Então, não é toda a tendência que está na Europa que vai chegar nos Estados Unidos, que vai chegar em São Paulo, que vai chegar em Curitiba, né? Então, e muitas vezes um Corhunter, ele é contratado para analisar o comportamento local. Isso é uma coisa super importante, essa lente local. Por exemplo, o trabalho que eu fiz para Boticário e para Shein, quando eles vieram para o Brasil. Lógico que a Shein tem um departamento de pesquisa de tendências enorme, mas quando eles foram entrar no Brasil, eles queriam entender, eu fiz esse trabalho para eles no final de 2019, o que era o comportamento do brasileiro, né? O que o brasileiro usava, o que eram os feriados, o que se usa no Réveillon, o que se usa o que é o carnaval aqui, quais são as diferentes regiões do Brasil. Então a gente fez todo um mapeamento, a gente fez uma pesquisa enorme, inclusive a gente chegou à conclusão que o brasileiro é muito mais calça jeans e camiseta do que se imagina, né? Que a gente acha que o brasileiro é com muita cor, muita estampa, enfim. Eu acho que isso é mais a moda praia, não é a tradução geral, né? É muito estigmatizado, mas tem muito também essa lente local, né? Então, são vários recortes, né, que a gente tem dentro de tendência, que é importante deixar claro. A gente estava falando de gerações, né? Tem muita gente que fala, geração não adianta mais. Muitas pessoas falam que geração não adianta mais. Por quê? Porque antigamente as pessoas nasciam, mas
os casais se casavam mais ou menos na mesma época, tinham filhos na mesma época, criavam, né, os filhos na mesma época, fazer faculdade era uma coisa mais, né? Era blocado. Hoje, né, tem 2, 3 casamentos, os homens tendo filho mais tarde, Cláudia Raia tendo filho com 50 e tantos anos. Então, o núcleo familiar, né, mudou muito. Então, lógico que isso tá mais, vamos dizer assim, não tá mais quadrado como era antigamente, está mais fluido. Mas mesmo assim, ainda é a principal maneira da gente entender o que está por vir, né? As gerações, porque o conceito de geração é quando é o estudo da personalidade de uma certa grupo de pessoas que nasceram numa certa época, portanto, eventos históricos que aconteceram no mundo, importantes como pandemia, 11 de setembro, terrorismo, guerras, né, moldaram a personalidade daquele grupo de pessoas, portanto, eles vão agir. Por exemplo, o que se fala muito hoje é a questão climática, né? Emergência climática, se fala muito no South by, então não tem como essa geração não ser influenciada por isso, por essa emergência climática que estão se falando tanto. E aí você tem essas tendências regionais, mas você tem tendências globais. Tem tendências globais e tem regionais. Quem dita uma tendência global? Ela vem especificamente? Ela vem mais dos Estados Unidos? Ela vem mais da Europa? Ou ela vem da onde está acontecendo algo? Olha, tem países que são ditadores de tendência? Tem. Os países do hemisfério norte, os países mais antigos, eles estão mais à frente em alguns sentidos. Por exemplo, na moda, né, que é o recorte que eu estudo mais, a Europa, em termos de sustentabilidade, está muito à frente, né, dos Estados Unidos e do Brasil. Porque é um mercado consumidor mais maduro, as pessoas... O Brasil ainda, a gente aqui no Brasil, a gente abriu a economia mais recente, né, os anos 80, lá, 90, as pessoas ainda têm muita necessidade, porque a gente tem uma diferença também muito grande social, né, então essa coisa do pertencimento é muito forte, então, por isso que marcas como Shein vêm para o Brasil, porque as pessoas têm essa coisa, quero pertencer, quero parecer rica, né, cara de rica, que a gente vê muito falando aí cara de rica é bom. nas redes sociais, que eu acho péssimo, mas enfim, existe muito isso ainda no Brasil. Agora, a Europa, eles já estão num outro patamar, eles já não querem parecer rico, eles querem usar roupa usada. Então, hoje brechó, se você vê mais brechó, eu fui para Roma agora, eu vi mais brechó do que loja de roupa nova, em alguns bairros. Então, o que mais? Eles estão muito preocupados com a fibra do tecido, eles pagam mais para saber da procedência daquela roupa. É diferente o mindset um pouco dos Estados Unidos e do Brasil. Mas o street style tem um peso grande, né, na tendência, não tem? Uhum. Você não acha que o street style vem mais dos Estados Unidos? Tem, street style. O que é o street style? É a moda de rua, o que as pessoas vestem na rua. O que de fato as pessoas escolheram vestir. E que daí as marcas olham para isso e começam a aquilo que eu falei no início, que o público influencia a marca. E Nova York é a maior vitrine do mundo para isso. Pra mim mas gente, eu vou polemizar aqui. Ó, se você pegar um único país, 3 cidades, vai Miami, Nova York e São Francisco. Eu não acho que haja um padrão nessas 3 cidades. Eu acho que não tem padrão. Não. Ou se você pegar Nova York e Tóquio, como é que você pega um padrão global e aplica a ambientes tão distintos assim, quando dentro de um país há uma diversidade grande de cabeça, de funcionamento do público, né? Boa pergunta. É que Nova York, para street style, né, eu diria assim, para moda sustentável, para sustentabilidade, eu olharia mais para São Francisco, se a minha marca fosse, né, vamos dizer assim, nessa linha, né? Se eu fosse mais na linha do street style, Nova York não tem para ninguém, assim, a criatividade, por ser uma cidade pequena, portuária, historicamente sempre recebeu novidade da Europa mais, né, em primeiro lugar. Tem muitos artistas, muitos músicos da Broadway, muitos cantores, muitos músicos que são pessoas criativas. Na pirâmide de início de uma tendência, lá em cima, né, a gente chama os vanguardistas, que são as pessoas muito criativas, que acordou um dia e resolveu passar a tesoura na calça, que criou a calça cropped. Colocou a calça cropped com uma meia colorida desenhada, criou uma outra tendência. São pessoas que não têm filtro, sabe? Eles não estão preocupados com o que os outros vão achar. É uma cidade que você anda... Tem muita privacidade. Ninguém te olha. Se sair de cartola e nariz de palhaço, nenhuma pessoa vai virar a cabeça. Você vai entrar no metrô com essa roupa, exato, ninguém vai te olhar. E isso faz com que você sinta
conforto para fazer Fazer aquilo. aquilo. Aqui vai todo mundo ficar te olhando, apontando, cochichando, falando, perguntando, e aí você se constrange. Então lá eu acho que as pessoas têm uma liberdade de criar, né? Exato. E de testar, Ou e seja, de a experimentar. liberdade é um fator Total. influenciador grande Com do certeza. Zeitgeist. Com certeza. Então, essas pessoas, elas, em termos de moda, Nova York, e outra, tem marcas do mundo todo lá, né? Porque, como é uma cidade de muito fluxo de pessoas, muito tráfego, muitas pessoas, muito turista, então as marcas do mundo todo ou estão ou querem estar, ou estão numa loja flagship, ou estão numa loja de departamento. Então, para pesquisar moda, para mim é a melhor cidade do mundo, né? Não conheço Tóquio, por exemplo, mas Tóquio, meu professor de tendências do FIT falava que tudo começava no Japão. Muita tendência começa no Japão, tem uma questão meio astrológica, enfim, mas também uma cidade super importante para comportamento, para uma coisa mais antecipada. Mas, assim, Nova York tem essa coisa do street style. Cada cidade tem a sua particularidade, eu diria assim, né? Depende do que você quer olhar, o que você quer procurar. Agora, o Zeitgeist global, né, como você falou, existe, porque, por exemplo, se você vai para museu, né? Museu é super importante olhar para as artes. Quais são os temas mais falados nas exposições de arte? Quais são os assuntos que as pessoas mais trazem? A gente faz um tour de arte no New York Fashion Tour com uma curadora, era tudo sobre diversidade, sobre política, sobre sustentabilidade. Então, são temas, assim, se a gente for estudar os Zeitgeist dos anos 2010, eu acho que o mais importante foi sustentabilidade. 2020, talvez diversidade. É, E 2030, você já sabe? Então, a gente está vendo agora essa volta do conservadorismo, né? Que é uma coisa assim que assusta um pouco. A gente vê um passo para trás em vários quesitos aí de sustentabilidade, diversidade. Fechou o brechó Troque, que era um brechó enorme aqui em São Paulo, E aqui no mesmo na Brasil, moda, essa coisa da diversidade, você já começa a ver mais o padrão da magreza voltando. esquálida, Total. né? O Isso é Ozempic. conservador. Eu não sei se isso é conservador, mas isso é old school. Volta para trás. A gente ouve, né, nos reviews dos, enfim, New York Times e Washington Post, e tudo que as pessoas que estão assistindo os desfiles e fazem os reviews falam que as marcas estão em tempos de crise, né? Porque dizem que a moda está vivendo uma crise. 2025 vai ser um ano difícil para a moda. As marcas arriscam menos. Fazem mais do mesmo, mais o básico. Então, trazem menos diversidade, menos cor, menos estampa. Então, é uma volta ao conservadorismo, né? Assim, acho que é uma contratendência de muita gente que foi se incomodando com esse assunto de sustentabilidade e diversidade e criticando, então a gente vê um pouco essa volta. Vamos ver se isso vai se sustentar, né? Essa é uma outra questão. É que Mas isso é global, né? Esse global. conservadorismo global. é um movimento global, não é Global. só Estados Unidos. Não, né? Europa, com certeza. A gente E o vê Brasil vários tem vida países. própria no que diz respeito à tendência ou a gente simplesmente adapta? Então, boa pergunta. O Brasil, o que eu vou te dizer, até muito pouco tempo atrás, sempre olhou muito para o hemisfério norte, né? Sempre olhou muito para as semanas de moda, ainda olha. Tinha o circuito Elizabeth Arden, lembra? Que era É. Paris, Milão, Nova York. Esse era o circuito. Era um perfume, não lembro exatamente. São as capitais da moda, né? Então, agora a gente teve New York Fashion Week, London Fashion Week, Milão e Paris. Sempre as 4. E então sempre se olhou muito, mas cada vez mais está se olhando para o sul, para o Brasil, por causa também das redes sociais, da internet. Então, hoje você faz crochê lá na periferia, sei lá, do Acre ou no Amazonas, não sei aonde, você põe para vender, você pode estar criando uma estética, desenvolvendo um desejo novo, né? A gente tem muitas pessoas fazendo sucesso assim. A gente vê, que mais? Tem uma grande curranta que chama Lian Delcourt, que ela é alemã, holandesa, talvez. E ela tem um livro chamado Bloom, Bloom. Era uma revista que virou um livro que é maravilhoso. E os últimos livros, ela só fala do sul, do hemisfério sul. Ela diz que essa atenção... Sul global? Sul global. Essa atenção para o sul, a gente vê, por exemplo, muitas exposições de arte sobre a África, sobre as estampas africanas. A gente teve no Brooklyn Museum, teve tecidos africanos aqui na Pinacoteca, teve o próprio tema do Met Gala, do Metropolitan, que tem uma exposição de moda anual, sobre dandy, sobre o homem africano, o homem negro. Então, está se falando muito mais hoje em dia na moda do hemisfério sul, tá? Porque ela acha que aqui mora mais a criatividade, aqui mora, vamos dizer assim, o saber manual, fazer manual, tem, enfim, as teorias dela, né? Então, é algo para... Principalmente a África, né?
Total. Até porque sempre foi um continente de cores, de vibrações, tudo forte, né? Muito forte. A Ju estava falando das cores do ano, que é marrom, bege, vermelho. Isso me Vermelho lembra. eu não falei Mas vermelho. eu associo marrom com vermelho, não sei porquê. Você Isso me falou que a associa cor do com ano é vermelho, África. Entendeu? Por que a cor do ano é o chocolate marrom? Esqueci o nome, mocha? Moca, né? Moca. Então, enfim, a cor do ano é um assunto super importante a gente falar, porque... eu tô falando como se todo mundo soubesse. Existe uma cor do ano? Quem manda na cor do ano que define a cor do ano? Sim, boa pergunta. A cor do ano começou com a Pantone, né? Pantone é uma empresa, acho que todos devem conhecer, que pesquisa cores. Eles começaram fazendo aquele catálogo régua de cor. Que a gente escolhe a cor da parede, Isso. Porque isso começou nos anos 70, mas era mais para a indústria gráfica. Então, por exemplo, você vai fazer a capa de um livro no Brasil e na China, o tom do amarelo tinha que ser o mesmo. Então, eles codificavam a quantidade de amarelo, de branco, sei lá do que tinha que ir ali. E aí tinha o físico, né, esse leque de cores que aí a pessoa tinha e comparava, via se era o mesmo tom de amarelo e tal. E aí, com o passar do tempo, eles começaram a perceber que as pessoas tinham desejo de cores novas, apesar deles terem não sei quantas mil cores catalogadas, e que o desejo das pessoas, que isso tem a ver com o zeitgeist, com o espírito do tempo, ia mudando. E nos anos 2000, a primeira cor do ano, Pantone, foi de 99 para 2000. Não sei se vocês lembram que era negócio do bug do milênio. Nossa, lembro muito. Todo mundo achava que o mundo ia acabar. Eu trabalhava em banco nessa época, vida passada, fui bancária. Nossa. E aí, eu lembro que a gente tinha que ir nas empresas perguntar se estão preparados para o bug do milênio, né? O reloginho da empresa vai girar, vai explodir tudo. E aí é uma época que se falava muito do futuro, até porque nos 2000, todo mundo curioso, né? O que vai acontecer? Tudo vai mudar, o mundo vai acabar. E aí eles trouxeram, que era tal o azul cerúleo, que é uma cor super comentada, tem até no filme Diabo Veste Prada, falam desse azul. E aí começou a cor do ano, e começou a pegar mais, acho que uns 10 anos atrás, fala muito do assunto. Porque as pessoas, cor do ano é meio que, vamos dizer, um horóscopo, as pessoas, o que está por vir. E a Pantone é uma empresa, enfim, tem maior credibilidade, é uma empresa que entende muito do assunto, e para lançar as cores novas... É a Pantone que define? É a Pantone. Tem outras empresas que também lançam sua cor do ano, né? Tem empresas de tinta, mas ela é a principal, ela é a que começou, e acho que é a empresa que mais entende de cor no mundo hoje. E eles têm o Pantone Color Institute, que é um instituto de pesquisa de cores, que fica na Europa, e que pesquisa tudo que está acontecendo no mundo. Em termos de economicamente, politicamente, socialmente, eles olham para tudo, e aí eles encontram uma cor que vá, vamos dizer assim... Transmitir aquele espírito do tempo. E o marrom é uma cor, assim, que passa muito aconchego. A marrom também tem a ver com terra, com natureza. A gente está vendo muito essa volta dos tons terrosos. Então, tem muito a ver com isso, né? E de fato, a gente está vendo muito mais marrom. Né? E não me surpreendeu, porque o marrom, ele já vem ameaçando há umas 3 estações, né? Eu lembro que as primeiras festas que eu fiz marrom, eu nem gostava de marrom, passei a gostar. O pessoal que trabalha comigo falava, marrom, vai de marrom que vai dar bom, vai por mim, o marrom vai estourar. E aí ele, depois de umas 3 temporadas, ele realmente acontece, né? Mas o marrom, ele vem vindo já, né? Vem vindo. Porque nada é uma coisa que acontece da noite pro dia. E também é o que a Pantone fala, não é que todo mundo vai usar marrom em 2025, dezembro você joga tudo fora. Não, de né? jeito nenhum. É uma cor que eles entendem que vai crescer o interesse, vai crescer o consumo. Porque o marrom é uma cor que as pessoas torcem um pouco o nariz, né? Torciam, agora estão menos, né? Mas torciam. Que nem o roxo, que teve 2 anos também que eles trouxeram um roxo, que as pessoas, né? Roxo é cara de igreja, cara de não sei o quê. Muita gente não usa roxo, tem preconceito. Amarelo, quando eles trouxeram amarelo na pandemia, 2021, eu acho, foi a cor do ano, amarelo junto com cinza. E eu falei, nossa, amarelo. E a gente tá vendo muito mais amarelo. Do que as pessoas estão usando mais amarelo. Eu mesmo tinha uma blusa amarela, hoje já tem muito mais. Mas a gente acostuma com a cor da moda, né? Acostuma, o primeiro choque você rejeita, mas depois, pensando bem, não é tão ruim. Porque quando você vai... a gente, na moda tem os early adopters, né, que são as pessoas os primeiros que usam, depois tem os que vão... parece que é legal, parece que é interessante. Acontece muito isso com a minha sócia, né, que é a Márcia, que a Ju conhece. Como ela mora em Nova York, a Márcia é bem pra frente, principalmente pra sapato. Teve uma vez que eu vi, ela postou um sapato de pelo. Eu falei, Márcia, pelo amor de Deus, sapato horrível. Tira esse sapato. Depois de um ano, você tava com o sapato de pelo. Experimentando sapato de pelo. E ela é mais ali adaptada para sapato, por exemplo. Então,
acontece muito isso de acostumar, porque o novo é o esquisito, né? Quando vem uma coisa diferente, para qualquer coisa, uma xícara, um copo, um programa, quando é uma coisa muito nova, ele causa estranhamento, né? Tanto é que no South by Southwest teve um palestrante que, eu acompanhando as pessoas que estão lá, que fala que o South by Southwest sempre é um lugar de weirdos, né? Que são os estranhos. E que agora eles estão vendo que está existindo o Weirdo Wash, que é tipo, não tem mais gente estranha, que virou uma coisa muito mainstream, muito comercial, alguns falaram. E é importantíssimo esses estranhos, essas coisas estranhas, porque às vezes é o novo. Às vezes você pode achar estranho mesmo, né? Tu não tem direito de ter opinião, ter gosto. Mas quando a gente pesquisa tendência, a gente tem que saber separar o que é o gosto pessoal, né? E o que é realmente uma coisa nova que está despontando. Em termos de espírito do tempo, existe uma influência geracional? Explicando melhor a pergunta, né? Eu me lembro, quer dizer, na minha juventude, que os pais, eu achava que os pais influenciavam os filhos. Hoje eu tenho a impressão que os filhos estão influenciando os pais. Faz sentido isso que eu estou falando? Muito bem observado. Se a gente for olhar para trás, a geração mais velha que ainda existe é a geração tradicionalista, né, que é a geração que a gente também chamada de geração silenciosa, que nasceu até 45, que é uma geração... Baby boomers. Ufa, não, até 46. Passou, raspou. E eles... foi uma geração muito trabalhadora que construiu o mundo do pós-guerra, né? Então, foi uma única geração existente que passou por uma guerra, vamos dizer assim, né? E uma guerra é uma coisa que mexe com a cabeça de qualquer um, né? O meu avô, eu chegava na casa dele, quando ele estava no final da vida, ele tinha medo, achava que estava invadindo a casa dele, que era a guerra que estava acontecendo, uma coisa que fica marcado, né? E por serem muitos trabalhadores e tiveram que reconstruir de fato, né? Porque eles passaram necessidade mesmo de comida, de coisas, de tudo. O material é muito importante. E como eles tinham que trabalhar muito para reconstruir esse mundo, eles tratavam os filhos, não tinha uma relação de diálogo, era uma relação, vai fazer isso, vai comer sim, porque o que sim, tem. não, porque não. Sim, porque eu estou mandando, porque eu disse, não tinha diálogo, zero diálogo. Por isso que chama geração silenciosa, porque não existia diálogo em casa, né? E esse diálogo foi sendo construído depois, que bom, mas tem um lado ruim, que hoje é tanto diálogo que os filhos mandam nos pais, né? Que a voz da criança, né, do adolescente é tão ouvida que os pais foram silenciando um pouco. Então, é um pouco por esse motivo. Tá precisando de uma contratendência. De um equilíbrio, né? Vamos dizer assim, de um equilíbrio, porque... tem muita gente que vai, mas essa geração mimimi, essa geração neném. Você fala, tá, mas por quem eles foram criados? Né? E de que forma, que mundo que eles pegaram também, né? De pais que talvez... Você é baby boomer, né? Pelo jeito. Foi uma geração super importante para movimentos sociais, culturais. Foi a geração onde a pílula foi estabelecida, movimento hippie, enfim, então muitos avanços sociais a gente teve nessa geração. Depois veio dos baby boomers, veio a geração X, que acho que é a nossa, né? Ai, já? Né? Vocês são Y, não são? Não. Bom, eu nasci em 76. Eu também. Então é X. E eu falo que a geração X, eu falo que é X de chata, com a geração chatinha. que ficou... Não, a gente é muito legal. Eu brinco porque sou eu mesma, mas no fundo é uma geração que ficou entre duas gerações muito importantes. Tanto é que nem tem nome, ficou X. X. E os millennials, que também foi uma geração muito importante, que veio junto com a internet, com a tecnologia, reinventou a maneira de fazer as coisas. Pensa a nossa importância, a gente tem que educar os caras que nasceram com as telas, e a gente não nasceu com as telas, é muito difícil. O grande trunfo da geração X, né, toda geração tem um lado bom e um lado não tão bom como tudo na vida, né? A geração X, ela teve a geração Yuppie, que é os Young Urban Professionals, que eram as pessoas que trabalhavam muito, que iam para o mercado financeiro, tipo o Lobo de Wall Street, naquele filme do Leonardo DiCaprio. Então, é uma geração muito trabalhadora. Dizem que 80% das startups que vão para frente, a ideia é de um milênio, mas quem faz ir para frente é alguém da geração X, que gasta as mangas. Eu acredito. Eu acho que hoje tem um fato novo que talvez vai mexer com as tendências, que é a tecnologia. Sim. A velocidade que a tecnologia evolui hoje vai tender a acelerar, eu acho, não estou chutando aqui, acelerar tendências. Porque o tempo de leitura de um baby boomer, de uma geração X, Y, do que estava acontecendo no mundo,
É totalmente diferente de já hoje. está influenciando. Hoje é instantâneo. É tempo real. É tempo real. O que mais então... mudou, o Zeitgeist, você pode ter certeza, se a gente for estudar Espírito do Tempo lá nos anos, sei lá, 2000 e 3000, e se a gente for olhar para essa nossa época, nossa década, foram as redes sociais, foi a internet, foi a tecnologia, porque a tecnologia avançou de forma muito rápida, muito exponencial. Não, e agora, em particular, com a inteligência artificial e tudo. Uma loucura. E então, se a gente vê, né, por exemplo, é muito difícil hoje uma criança prestar e ter o respeito por um professor como era na nossa época. Porque tem tudo na palma da mão, né? As respostas, tudo na palma da mão, é muito mais rápido, muito mais ágil. A educação está com um grande problema. Mas, ao mesmo tempo, para a gente não ficar também tão desesperado, a palestra de abertura do South by Southwest foi sobre saúde social. A importância de voltar essa sociabilidade, os encontros pessoais, que isso está fazendo muito mal para... A gente agora está vendo os malefícios do excesso da tecnologia nas gerações, que... Porque é uma solidão velada. Parece que você está acompanhado, mas você está só. Tá só. Né? E aí tem uma pesquisa que 80% da geração Z nunca chamou ninguém para sair. Então, eles têm essa dificuldade, e eu vejo pelo meu filho, né, que da coisa do olho no olho, eles têm saído menos, bebido menos, tem um lado bom, É um lado bom mesmo. Mas eles têm dificuldade de criar... Lembra quando você ajudou até nossa querida? Não sem se dar nomes, mas que ele agilizou um encontro, sabe? Falou com o cara, falou com a menina, montou um grupo e saiu do grupo. É verdade, porque eles têm dificuldade. É verdade, não é uma crítica, mas eles não foram treinados, não foram expostos a isso. Nós fomos, né? A gente só existia... O olho no olho, não existia outro formato, então a gente acabava aprendendo. Como é que você aprende sem fazer? Isso influencia a moda, hein? O baixo nível de relacionamento, eu não sei, eu acho que induz ao relaxamento, não estou muito preocupado com a minha aparência, porque eu não tenho grandes compromissos externos. Isso influencia negativamente a moda. Voltando um pouco para o início, que a gente estava falando dessa juventude que está tudo sempre de roupa preta e Birkenstock, né? Então, e é muito tela, né? Sempre tem que ter uma tela. E isso, lógico que com uma tela no meio é mais fácil, né? A tela, você se esconde. É muito mais fácil xingar alguém pela tela, não é? Do que olhar na cara e xingar, ou falar mal, ou pedir para namorar, ou pedir para voltar, ou pedir para sair com a tela. Você não se sente escondido atrás do muro? Eu não sei, eu acho. Sim. Ao mesmo tempo, é super difícil de desvincular. Se terminar um relacionamento, você tem acesso muito fácil àquela pessoa, a ver o que ela está fazendo, né? Eu acho que quando existe um rompimento... Quando tem alguém que ainda está envolvido emocionalmente, o outro não quer mais, esse que está envolvido sofre mais, porque é acesso demais, você não consegue esquecer, né? Porque você tem que deletar e a pessoa não deleta. Sem dúvida. O inconsciente coletivo, porque eu falo por mim, que trabalho com moda, com criação, não sou uma pesquisadora, uma cool hunter, e aí eu vou lá, crio alguma coisa e de repente falo, gente, acertamos, tá todo mundo fazendo a mesma coisa que eu. Da onde vem isso? Não, eu queria dizer o seguinte, o espírito do tempo e o Zeitgeist... Ensina é a mesma coisa. Zeitgeist. Zeitgeist. Isso. É a mesma coisa, não é? Inconsciente coletivo, espírito do tempo. Você está lendo o espírito do tempo. Tem um sentido, não é exatamente a mesma coisa, mas faz todo sentido. Eu falo que, às vezes, a gente chega para empresas para fazer consultoria, que a gente não segue tendências. Você fala assim, olha, a tendência rápida e passageira, talvez você... Porque tem 5 tipos de tendências, né? Só para citar 2 aqui. Que é a FED, que é a tendência rápida que as fast fashion fazem, e tem a tendência geracional, que você só não faz parte se você viver em outro planeta. Não tem como você não ser influenciado pela tecnologia. Qualquer ser humano na face dessa Terra... Qualquer pessoa é influenciada de alguma maneira. Então, não tem como, porque você usa tecidos, né? Você usa cores que já estão na indústria, e você está influenciada pelo... Você viu agora em Paris, acho que tiveram 3 desfiles que eram cadeiras de escritório para as pessoas assistirem, que é o tal do Corporate Core. Combinaram? Não. Que esse espírito do tempo está no ar, né? E a gente que trabalha com isso vai captando, né? São de pessoas criativas, né? Que tem essa mente mais liberta, mais criativa. Uma antena mais sensível. Exatamente, uma antena sensível. A gente está sempre vendo, né? A gente está sempre viajando, está trabalhando fora também. A gente tem esse acesso e você está andando na rua, você pensa que você não está vendo, mas você está, né?
Você tá... Então, mas olha, eu acho que a leitura dessa influência do espírito do tempo na moda é uma coisa fácil da gente imaginar, né? Agora, e a influência na bebida, na comida, no carro que você compra, na viagem que você faz? Total. Como é que esse espírito do tempo influencia? Eu vou te dar um exemplo. Coquetéis saíram de moda durante um certo tempo, agora estão voltando à moda. As pessoas estão voltando a tomar dry martini. A minha nora pediu dry martini, eu falei, putz, isso é da minha época. Na nossa época era caipirinha, depois veio o gin. O gin é mais novo, já é antigo, mas é mais novo. E agora... Como é que se explica isso? Então, é tudo o espírito do tempo. Eu tenho um colega que chamou Olavo... Conservadorismo. Pode ser. Pode ser uma leitura. Tem também uma teoria que a moda e as tendências voltam de 20 em 20 anos. Não é uma regra exata, né? Mas faz sentido, por exemplo... Por que ela vem de 20 em 20 anos? Primeiro que a gente precisa ter 10 anos de um distanciamento histórico para você entender, enxergar. Tá? Aí mais 10 anos para aquilo deixar de ser cafona. Por exemplo, a pochete nos anos 80. Ameaçou voltar uns anos atrás, mas não emplacou. Deu uma voltadinha. Deu uma voltadinha, mas de leve. E para a geração que nasceu agora, a geração nova, aquilo é novidade. Ele não experimentou aquilo naquela época, não viu a cafonice. Para o adulto, que era, sei lá, adolescente, e depois agora está entrando no mercado de trabalho, era criança e está entrando no mercado de trabalho, tem uma memória afetiva daquilo. Tem uma memória afetiva, lembra daquilo com afeto e não com uma coisa cafona. Então tem essa coisa de 20 em 20 anos. Você lembra da saia balonê com afeto? Sim, voltou tudo. Mas é com afeto ou é como cafona? Mais te como lembra cafona. A sua infância, adolescência, mas lembra a infância e adolescência. Né? Que era uma época boa, é fofo. Nossa, até eu lembro disso, era muito feio. Mas tá super forte. Forte, voltou com tudo. E ela voltou diferente. Então, tudo que volta. É uma releitura. Uma releitura. E só volta se faz sentido naquela época. Por exemplo, o tênis. A saia midi. Ela começou a aparecer, e eu lembro que eu trabalhava com estilo no Bom Retiro em 2015, e falei, não, a brasileira não vai usar isso, porque a brasileira gosta de mostrar o corpo, a brasileira tem quadril largo, perna curta, que isso vai deixar ela mais baixa, e tal, os consultores de imagem falando, dando dica. Gente, tá aí até hoje. Eu não consigo fazer uma saia acima do joelho. Eu não tenho capacidade de criar uma saia acima do joelho, eu não consigo. Por quê? Porque a mulher hoje quer conforto, porque o movimento feminista, que faz parte da macro-tendência da diversidade, elas não querem ser admiradas pelo corpo, pela parte de pernas, mas sim pelo que pensam. Tem várias coisas por trás, né? Que você falou, de onde vem as tendências? Então, vem muito do movimento. A cor rosa, o pink, por exemplo, é uma cor que eu falo que é a cor da década. Tem a cor do ano, a cor da década. Para mim, o verde foi da década passada, o pink é dessa década, que tem muito a ver com a emancipação feminina, com o movimento da mulher dos dias de hoje, de contra-assédio, de exigir direitos iguais, enfim, né? Então, tudo tem um porquê. Às vezes a gente não acha o porquê, assim, de bate-pronto. Às vezes demora, até a gente que pesquisa isso. Mas tudo vem de algum lugar. Então, você falou viagem, né? De onde vem as viagens? Eu tenho uma colega também, tem o Olavo, que trabalha só com bebida, com o hunting de bebidas, e tem uma colega a Patrícia Santana... tem esse tipo de especialização? Tem. Ele trabalha. É muito mais complexo do que eu imaginava. Cada área. Para carro, tem gente que pesquisa futuro da navegação. O curso que eu fiz, tinha uma que pesquisava o futuro da navegação. Uma empresa de transatlântico contratou para saber. Então, assim, tem para tudo, né? Agora, eu vou mais pro lado da moda. E... eu estava falando da viagem. Essa Patrícia Santana, que tem uma empresa chamada Tendere, ela olha muito para onde as pessoas estão viajando. E a gente viu muita diferença. Antes eram as grandes metrópoles, né? Paris, Nova York. Hoje, as pessoas têm interesse em lugares mais exóticos, inesperados, praias mais vazias, mais esporte de aventura, esporte misturado, viagem misturada com privacidades, viagem com esporte, viagem com yoga, com retiro, com escalada, então, realmente uma coisa que mudou demais. Outro adendo que eu ia falar da Pantone, por que a moda é importante até para pessoas que não trabalham com moda? Porque, como a gente falou no início, o estilista, por ser uma pessoa muito criativa, como a Ju, eles conseguem sentir esse inconsciente coletivo mais rápido que outras pessoas. Eu falo que são meio que visionários e têm uma certa bola de cristal. Por quê? Eles precisam entender o que a pessoa quer usar. Como moda é comunicação, e a gente troca de roupa todo dia... E é muito antecipado, né? Que a gente começa a fazer. E tem que ter... Para você entender o que as pessoas querem vestir, se você tiver essa antena ligada, você vai vender mais.
Simples quanto isso, porque você vai entender o que as pessoas estão afim de usar, então você vai lançar uma coleção que vai vender mais. Então são pessoas extremamente ligadas, né? Tem estilistas e empresas que pesquisam isso o tempo todo. E aí... E são influenciadoras E também. são influenciadoras, de uma certa maneira, né? Esses desfiles estão acontecendo, todo mundo fala, quando a gente vai para o New York Fashion Week, a cidade fala do assunto, respira o assunto, o jornal fala do assunto, na TV fala do A assunto. Ju vai para lá, a volta e Ju, ecoa. Todo né? mundo faz isso, quem é da moda, né? Sim, exatamente. Então, é importante de acompanhar. Você vê grandes cool hunters que não são da área de moda, olhando para moda. A própria Pantone, como eu estava falando, ela olha para a cor, tiveram acho que umas 5 vezes nos últimos 10 anos, que a cor do ano foi uma das cores mais usadas na New York Fashion Week. Sendo que a Pantone não é uma empresa de moda, ela é uma empresa de cores muito para a indústria do automóvel. Primeiro foi usado no New York Fashion Week, depois a Pantone lançou. Exato. Então ela faz ela olha para ir muito para desfile de moda. Então isso é só um exemplo, né, de como é importante a moda para essa área. E Silvia, eu queria falar um pouquinho de manipulação do espírito do tempo. Nossa. Eu tenho uma lógica no que eu vou falar. Tenho certeza. Eu mencionei que na minha juventude, as maisons, de certa maneira, as grandes marcas, elas influenciavam o comportamento do público, que hoje talvez tenha invertido um pouco. Sim. Hoje eu percebo que o streaming, a mídia de consumo rápido, ela está ditando tendência. Eu só TikTok. não sei se é TikTok, o que é Netflix e tudo que a gente vê aí no streaming. Né? Você vê um monte de seriado, você vai ver coisas que se repetem de um seriado para outro. Será que aquilo é espontâneo ou tem alguém por trás tentando ditar uma moda? Eu acho que não, tá? A minha opinião. Pode até ser que tenha uma tentativa aqui e ali, mas eu acho que não. Porque ele só vai ter aderência, seja um seriado, seja um desfile, uma roupa, um carro, se as pessoas estiverem com vontade, né? Eu até passo um vídeo nas aulas falando de um episódio de um festival que um cara começou a dançar sozinho, depois o festival inteiro levantou e foi dançar com ele, né? O que faz as pessoas irem dançar? É a vontade. Esse é o comportamento humano. O que as pessoas estão a fim de fazer? Então, pode até ter, enfim, uma empresa, vamos dizer assim, a indústria química precisa vender mais pigmento rosa, precisa vender mais pigmento... Mas isso no passado existia mais. Hoje, pode ser que ainda exista, mas bem menos. Porque eles podem lançar, podem tentar, mas não vai atingir a grande massa. E tendência só pode ser considerada tendência se a grande massa aderir. Hoje, quem que não vê um seriado, né? Quando você vê uma Amazon que tem grandes interesses comerciais, é a dona do Prime Video, que hoje virou um estúdio. Será que não tem um... É uma boa pergunta, né? A gente tem que realmente... Temos essa resposta. Ficar de olho, acho que é importante ficar de olho. Observa consumo de uísque nos streams. Eu falei outro dia, eu vi uma série que de semana... série que você vê, os caras estão tomando uísque, cowboy. Será que isso é espontâneo? Porque há 10 anos atrás, tomar uísque era brega. Agora está voltando moda tomar uísque. Tem muita influência da mídia nesse tipo de... Mas tem a mídia que é, vamos dizer assim, o Prime e tudo, sei lá, Netflix, mas tem também a mídia sendo criada por pessoas comuns o tempo todo, né? Essa é espontânea. Então, essa vida espontânea e orgânica é o que mais conta hoje em dia. É verdade. E sabe o que eu queria falar um pouquinho agora, que você contasse um pouquinho o que é o New York Fashion Tour, que é esse curso que você dá em Nova York, que é tão legal, há 10 anos já. Então, o New York Fashion Tour foi criado em 2015, né, por mim e pela minha sócia Márcia, também, né, a partir das antenas ligadas, acho que depois que a gente faz curso de tendência e corrente, a gente sempre fica com as antenas ligadas. Eu trabalhava na época no Bom Retiro com importação da China e da Índia, com desenvolvimento de produto importado. E deu, em 2015 ou 2014, o dólar deu um pulo, acho que de 2 foi para 4, alguma coisa assim. E eu falei, gente, o que eu faço vai deixar de existir, ou vai ter menos gente fazendo o que eu faço. As marcas importavam, as grandes marcas importavam 70% e produziam 30% no Brasil. Isso virou, né, com, lógico, o dólar, questão financeira. E era a minha especialidade, eu voltei de Nova York fazendo isso, né. E, ao mesmo tempo, tinha minha carreira de consultora de imagem, que as pessoas pediam muito, você fez curso em Nova York, é tanto fazer um curso lá, e o curso que eu fiz foi um curso de 2 anos, um curso que, né, as pessoas queriam um curso mais rápido, um curso em português, e eu falei, Márcia, vamos tentar montar um curso, né, com o que a gente acha de mais bacana em Nova York?
A gente montou o New York Fashion Tour 2015, foi um sucesso. Lógico, a primeira turma foi mais difícil, né? Teve suas dificuldades, mas hoje a gente está indo para a 26ª turma, a gente só parou na pandemia. É um curso de 5 dias que a gente procura... É aquela semana da moda que você Durante a faz. semana de moda. A gente se conheceu. É. E a gente procura, dentro de 5 dias, mostrar ou fazer com que a pessoa tenha uma experiência de quem trabalha e estuda moda em Nova York. Então, é um misto de aulas teóricas, do que Nova York acho que tem de mais interessante, que é street style, pesquisa de tendência de rua e tal. Marcas emergentes, história da New York Fashion Week. Aí a gente vai para 3 dias de rua, que a gente faz backstage de 2 desfiles da Semana de Moda, de marcas bacanas e tal. A gente visita a Vogue e também faz tour de lojas conceito e tour de arte. E aí a gente volta para a sala de aula para fazer a conclusão. As alunas fazem um trabalho, né, de current, de pesquisa, cada uma com um tema, e aí a gente faz a conclusão. Enfim, foi uma coisa que a gente inventou, né, um curso único, assim, em Nova York não existe nenhum curso assim. Não tem nada parecido. E o foco são brasileiros. Brasileiras, exatamente. Brasileiras e brasileiros. E a gente está aí com inscrições abertas para setembro, né? A gente acabou de fevereiro agora, acontece em paralelo à Semana de Moda. E é uma coisa que eu adoro fazer. Acho que foi a grande ideia que eu tive assim, na minha vida, porque junta o que eu gosto, o que eu tenho paixão, né? Que é Nova York, é moda, com o que as pessoas estavam afim, né? Estavam pedindo. Então... E você ainda aproveita para estar fazendo suas pesquisas, Sim, né? muito importante. Junta o útil ao agradável, Total. né? Tem muita pesquisa na tua profissão? Imagino que tenha demais, né? Demais. Muita coisa. Eu não consigo ver tudo, Como é que né? você define os parâmetros da pesquisa? Um negócio tão amplo. Então, tem que ver muito, primeiro, o mercado, né, daquela marca. Vamos dizer assim, lingerie, a gente já fez pesquisa para lingerie, para moda praia. Qual é o público? É importantíssimo dizer qual é o público, né? Porque não é tudo que é tendência para... Que todo tipo de público adere. Todo público vai aderir. E o DNA da marca, né? Então, qual que é o DNA daquela marca? A Jo faz muito tule, muito body. Tem o DNA dela de cores mais sóbrias, de cores mais lisas. Então, entendendo um pouco do público, do DNA da marca, vai direcionando a pesquisa. Meio por aí. Mas aí, quando você chega num lugar que nem Nova York, como você seleciona a sua pesquisa? Não seleciona, né? Você vai buscando um pouco de tudo. Eu deixo sempre um dia, assim, no finalzinho, para sair andando, sem destino. Deixar respirar a tendência. Deixar a vida te levar, acaso, a rua te levar. Que eu falo muito isso. Quando a gente faz safari urbano é pesquisa de rua, né? Que é uma técnica dentro do co-hunting, que eu ensino no curso, na FAAP, e dá para fazer safari urbano em qualquer cidade. Então, já fiz na Paulista, já fiz no centro de São Paulo. Como é que é isso? Como é que é um safari você sair urbano? andando e deixar o acaso, né? O serendipity, já ouviu falar essa palavra? Serendipidade, é difícil em português. Serendipar, E é lógico, você tem que escolher mais ou menos o bairro onde você vai, a região onde você vai, de acordo com o público-alvo. Então, quando eu fiz pesquisa para a Shein, eu fui muito na Paulista, fui no centro. E você sair olhando vitrines de loja e conversando com as pessoas na rua, né? Olhar as pessoas na rua, uma pessoa que é diferente, que tá com uma roupa muito estranha, muito diferente, que te dá um sinal, te dá um clique, tentar, né? Nem todo mundo tá disponível, mas tentar entrevistar aquela pessoa. Por que você usou isso? Por que você escolheu isso? Onde você está indo? De onde você vem? Para entender que comportamento que está por trás. E a gente tem muitos insights, muito. E é legal que a gente aprende muito com as alunas também, né? Porque a gente sai com aquela mentalidade de cuidar de tudo, né? De ver se está todo mundo bem, se a loja está aberta, onde a gente vai, se tem alguém com fome, alguém precisa ir no banheiro. E aí as alunas estão com a antena recém-nascida, né? A antena novinha. E aí elas chegam com resultados, assim, maravilhosos. Maravilhosos. A gente Quer dizer, no Fashion Tour, você vai para a rua e faz safari urbano com elas. Tanto no curso de currante quanto no New York Fashion Tour. E é impressionante, em pouco tempo, assim, como elas vêm com informações muito bacanas, coisas que a gente às vezes nem enxerga, nem vê. E elas percebem. E aí, por exemplo, você falou de como é que eu divido, né? Eu divido em 5 grupos de pesquisa baseado nas 5 macro tendências. A primeira é bem-estar, a segunda sustentabilidade, a terceira diversidade, depois nostalgia e tecnologia. 5, né? Eu falei 6. 5. E aí eu divido em grupos, né? E elas vão com aquele olhar mais direcionado para aquele tema daquela macro tendência. Muito legal. E no curso de co-hunting, vai além, né? Porque é um curso de formação, né, na FAP, que aí, o que eu faço? Eu faço por grupo, não fica só em moda.
Então eu pergunto, o que você é um early adopter? Eu gosto de equipamento de som. A outra, eu gosto de viajar, eu gosto de restaurante, eu gosto de vinho. Então a gente faz por temas. Então um grupo vai pesquisar alimentação, outro vai pesquisar tecnologia, outro vai pesquisar... Dentro daquilo que eles gostam. Isso, música. E gente jovem, a gente aprende muito com essa molecada, né? Então é muito legal. Música, você tocou em música, eu fiquei pensando aqui, é uma área que está meio sem tendência, né? Ou é rap, ou é funk... Trap. É trap. Ou é trap. Putz, você teve fases muito mais interessantes da música no mundo. Nossa, eu falo assim, quem é o Lulu Santos de agora? Quem é o Capital Inicial? Quem é o Titãs? Música brasileira, então. Quem é? É verdade. E assim, existem algumas, mas acho que teve épocas que a música, e também no curso eu falo assim, o que foi o grande espírito na década de 80? Uma delas foram as bandas de rock. Anos 90 também, teve os grunges, as bandas de indie, anos 2000, mais a música eletrônica. A gente fala de música no curso bastante. Tem agora, mas não necessariamente é do nosso gosto, né? E não necessariamente é música boa, assim. Não pra gente. Só que a gente tem que separar o gosto pessoal. Ainda bem que o meu filho gosta de Elis Regina, gosta de Alcione. Pois mas ele é uma agulha no palheiro, né, atual. Muito legal. Querida, muito obrigada por você ter vindo. Adoramos. Quem quiser, garante a vaga New York Fashion Tour. É maravilhoso. Eu sempre tô lá vendo de perto. Vocês vão amar. Sempre indico esse curso para quem quer ir para Nova York para ter uma experiência que as pessoas são muito encantadas com a moda, né? E às vezes mesmo quem não trabalha com isso, a pessoa tem esse encantamento. A moda tem esse encantamento. Sim. Esse é o curso, hein? Já tem inscrição aberta, né? Para setembro. Já está com turma confirmada, já tem inscrições suficientes e enfim, então... Qual é o Instagram? Fala o Instagram. Fala tudo. Como é que te encontro? O Instagram do New York Fashion Tour é NY Fashion Tour, TOUR. O meu é Silvia Sigliano. E o nosso site também é newyorkfashiontour.com.br, em parceria com a minha sócia Márcia Crivorô. Então a gente tem um site também Crivorô Sigliano. Que mais? Se tiver dúvidas, perguntas, a gente está super aberta para responder. E agradeço aqui muito o convite, foi muito bom. Aprendi muito hoje. Que bom. Muito legal. Tá vendo? Tem coisa que você não sabe. Poucas, mas tem. Mas ele é bem informado. Isso é ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza, na verdade, que vocês gostaram e vem muito mais por aí. Beijo. Tchau, gente. Tchau.